Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Essa pandemia e esse necessário distanciamento social estão fazendo a gente pensar em alternativas para manter o estudo de vocês em dia, né? Nesse sentido, as videoaulas, elas acabam se tornando um instrumento muito importante. E cá estamos nós. Hoje, especialmente, eu optei por não fazer uma videoaula ao vivo por razões técnicas, mas a ideia é que nos nossos próximos encontros a gente consiga fazer ao vivo para que tenha uma interação maior, né, mais em tempo real. Mas é isso, eu criei esse canal no YouTube, Geo em Mapas, né? Mais para frente eu explico o porquê deste nome. Na verdade, já era um projeto antigo meu, que a quarentena está me dando o tempo necessário para colocar em prática. Mas o fato é que, enquanto durarem as restrições, nossos encontros serão por este canal, por esta plataforma. Beleza? Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha falando nas nossas aulas presenciais, ou seja, as macro-regiões do IBGE, as macro-regiões do Brasil. Tá? Eu pretendo gravar umas videoaulas revisionais sobre o conteúdo que a gente já viu. Tá? E conforme eu for gravando e postando, eu vou avisando vocês, tá? Para vocês estudarem. Então vamos lá, vamos começar a fazer um compartilhamento de tela aqui, para a gente dar início à nossa aula de hoje. Está aí, região Nordeste do Brasil, localização dela no mapa e aspectos gerais. Primeira informação importante é que a região Nordeste é a região com maior número de unidades da federação. São 9 estados. Tá? Um detalhe, Maranhão, Piauí e Bahia são 3 dos 4 estados que formam a nova fronteira agrícola brasileira, ou Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A gente sabe da importância que essa nova fronteira agrícola tem para a economia brasileira e para o agronegócio. Tá? O Nordeste representa cerca de 18% do território nacional e abrange 27% da população do país. Tá? É a segunda região mais populosa, perde apenas para o Sudeste. Com relação à densidade demográfica, 32 habitantes por quilômetro quadrado, em média, no Nordeste, é a terceira região mais povoada, perde novamente para o Sudeste e para a região Sul. Tá? Um aspecto interessante da demografia do Nordeste é o seguinte: historicamente, o Nordeste é uma área de repulsão ou de expulsão de pessoas. Ou seja, é uma área de emigração, de saída de pessoas. Isso se deve muito em função das condições naturais da maior parte do Nordeste, que é o sertão, e também do desenvolvimento econômico, ou a falta dele, né? A estagnação, o declínio econômico. Vocês se lembram do Brasil do passado? Pois é, região Nordeste. Isso levou muita gente a sair do Nordeste em busca de melhores condições de vida, principalmente em direção ao Sudeste. O maior fluxo migratório interno que a gente tem é Nordeste-Sudeste. Atualmente, a gente tem observado uma chamada migração de retorno. Essa migração de retorno acontece por vários motivos. O principal deles é a desconcentração industrial, ou seja, a indústria sempre esteve muito concentrada e ainda está no Sudeste. Começou da década de 90, especialmente 2000 para cá, começou a migrar para outras regiões em busca de melhores condições, né? Aumentar o lucro dela, e porque os governos começaram a investir em uma infraestrutura regional, né, em outras regiões do Brasil, para levar um pouco de desenvolvimento para essas regiões. A gente já falou de algumas agências de desenvolvimento, como a Sudan, a Sudene, né? A Sudene a gente vai falar hoje. Então, essa migração de retorno significa, então, descendentes de nordestinos que foram para outras regiões, saíram do Nordeste, foram para outras regiões no passado e agora retornam ao Nordeste, porque tem condições de trabalho, tem condições de estudo e teve uma melhoria da qualidade de vida. Beleza? Outra informação importante do Nordeste é que é a única região brasileira que pode ser subdividida em sub-regiões ou as chamadas zonas geográficas. Vamos lá. São essas daqui. Ó. Deixa eu reposicionar essa câmera. Zona da Mata, a parte litorânea, o Agreste, Sertão, a maior das sub-regiões, e o meio norte. O Agreste ele acaba se comportando como uma área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Tá? Mas por quê? Por que o Nordeste tem essa diferenciação? Porque as condições naturais são muito diferentes nessas 4 áreas. Então, o Nordeste foi subdividido. Nós vamos falar agora sobre cada uma dessas sub-regiões. Começando pela Zona da Mata. Abrange 7% do Nordeste e 23% da população. Vou adiantar aqui, ó, essa figura mostra muito bem o que é a Zona da Mata, que seria esse trecho aqui. Ó.
Portanto, em termos de relevo, a zona da mata é uma planície costeira, né, limitada por um lado pelo Oceano Atlântico e pelo outro por uma formação planáltica que é o chamado Planalto da Borborema. Esse Planalto da Borborema, ele acaba funcionando como uma barreira orográfica para a umidade que vem do Atlântico, bate nessa barreira orográfica ou de relevo e acaba gerando um tipo de precipitação que a gente chama de chuva orográfica ou chuva de relevo. Tá? Por isso, essa área é muito úmida. Daí o nome, mata, zona da mata, por causa da Mata Atlântica, que é a vegetação, a cobertura vegetal original dessa sub-região. Tá? Do outro lado, você teria a depressão sertaneja, que seria o sertão, onde você tem movimento descendente das massas de ar. Isso não gera nuvens de chuva, portanto, aqui é pouco úmido. Já já a gente chega no sertão. Tá? A questão do solo fértil aqui, ó. Por chover muito nessa área, né, a chuva orográfica, você tem um desenvolvimento maior do solo, então os solos também são mais profundos. E nessa região a gente tem um dos dois tipos de solo no Brasil que são naturalmente férteis. São eles o massapê, aqui no litoral do Nordeste, e a terra roxa, lá no sul. Tá? Com relação à economia, a zona da mata tem o sistema plantation, que a gente já estudou, a gente já sabe o que significa, principalmente do cacau e da cana-de-açúcar. Tá? Mais recentemente, o desenvolvimento do setor agrícola mais contemporâneo, que é a agroindústria. Tá? Rios de açúcar. Isso é curioso, os rios de açúcar é o seguinte, nas planícies dos rios, nas planícies fluviais, você tem ali, com aquela dinâmica de cheia, que eu já expliquei para vocês também, você acaba tendo essa várzea, essa planície bastante fértil. Né? Então, se tirou a mata, se tirou a cobertura vegetal que tinha ali e plantou o açúcar, a cana-de-açúcar. Com isso, você tem, então, na paisagem, né, o rio e acompanhando o rio, margeando o rio, a plantação de cana-de-açúcar. Daí o nome rios de açúcar. Tá? Uma questão social importante é que os antigos engenhos de cana-de-açúcar estão sendo substituídos pelas usinas modernas de açúcar, né, no sistema da agroindústria. Isso tem gerado algumas consequências sociais. A principal delas, a concentração fundiária, porque o agronegócio, a agroindústria, eles são latifundiários, então eles acabam incorporando a terra do pequeno e do médio produtor, que acaba não tendo outra saída a não ser se tornar trabalhador, né? Então, proletário. A proletarização da população rural acontece devido a esse surgimento, a essa expansão das usinas modernas, ou então eles migram, né? Esses trabalhadores eles podem migrar também. Essa população rural, esse trabalhador rural é chamado de trabalhador volante, boia fria, corumbás, tá? Alguns nomes. Aspecto urbano, maior concentração populacional nas 3 maiores metrópoles, Fortaleza, Recife e Salvador. Um destaque para a extração de petróleo no Recôncavo Baiano, tá? Indústria extrativista aí no Recôncavo Baiano, junto com a indústria petroquímica em Camaçari, também na Bahia, e Mataripe. Falei, a desconcentração industrial, que a gente falou, né? A indústria na região Nordeste, de uma maneira geral, vem crescendo em função da desconcentração industrial, ainda que sejam indústrias mais tradicionais, como têxtil, de sapato, de bebidas, de alimentos, há um crescimento, né? Em indústrias mais modernas, como a petroquímica, como está exposto aí, e esse movimento acaba atraindo população também, é a chamada migração de retorno. Beleza? Vamos passar para o Agreste, então. O Agreste ele ocupa cerca de 3% só do Nordeste e 16% da população. Reparem aqui, ó, o Agreste, como eu já falei antes, é uma área de transição entre a área mais úmida da zona da mata e a área mais seca do sertão. Então, quais são as características naturais do Nordeste? É uma transição, uma mistura de um lugar mais úmido para um lugar mais seco. Então, tanto o padrão de solo, o padrão de umidade, o padrão de vegetação, ele vai se misturando. Ora apresenta características do sertão, ora características da zona da mata. Tá? Então, é uma área de transição. Domínio das chapadas, como o Planalto da Borborema, queda gradual nos índices de pluviosidade. Você tem ali, em termos econômicos, pequenas propriedades de culturas alimentares e o gado leiteiro. Grandes centros comerciais, Feira de Santana, Campina Grande e Caruru. Reparem aqui, ó. O Agreste, essa faixa que praticamente corta ao meio esses estados da região Nordeste, a maior parte dos estados da região Nordeste.
Então, na verdade, é uma passagem. Do litoral para o interior, você precisa passar pelo agreste. Então, nesse lugar de passagem, sempre se desenvolve o comércio. Então, o comércio, nessa faixa, ele acaba sendo uma atividade muito importante, tá? Dentro do agreste. E o sertão? O sertão do Nordeste é a maior das sub-regiões ou das zonas geográficas, 60% do Nordeste é o sertão, e quase metade da população está nesta sub-região. Portanto, é a sub-região mais populosa. Em termos de relevo, formado por depressões interplanáuticas, o clima é tropical semiárido, portanto, é o clima mais seco do país, semiárido. Os solos são rasos, tá? Porque você tem um predomínio do intemperismo físico e não do químico, que é causado mais por água. Já que você tem pouca água, mais intemperismo físico, e o intemperismo físico forma solos rasos. Rios intermitentes, que são aqueles rios que secam no período que não há chuva, porque nossos rios têm regime de alimentação pluvial. Então, não tem chuva, não tem água na calha do rio. O nome disso é rio intermitente. Tá? Pluviosidade irregular e o desenvolvimento de uma vegetação xerófita, uma vegetação que se adapta à falta d'água à pluviosidade irregular. No caso, a caatinga. Tá? Exemplos aí, as bromeliáceas e as cactáceas. No litoral setentrional, dunas arenosas e pequenas aglomerações urbanas. Vou mostrar para vocês. Primeiro aqui é o sertão, como vocês podem reparar, é maior das sub-regiões. Um exemplo aí de cactácea, né? Solo pedregoso, veja, muitas pedras, porque o solo é pouco desenvolvido. Aqui o litoral setentrional ou norte, onde você tem algumas formações de dunas e alguns aglomerados urbanos. Tá? A economia do sertão. Bom, se você tem pouca disponibilidade de água, rios que secam determinados períodos do ano, solos pouco desenvolvidos, é óbvio que a atividade econômica ali é muito precária. Né? Então, você tem principalmente agricultura e pecuária de subsistência, tá? Feito para o consumo próprio. Nessas áreas chamadas de veredas, são pés de serra, alto de serra, o vale dos rios, são áreas naturalmente úmidas, né? Então, são chamadas de veredas. Nessas áreas, a agricultura e a pecuária se desenvolvem um pouco melhor. Tá? No litoral norte setentrional, produção de sal, né? Dominada por empresas estrangeiras. E aí eu botei o Cariri, na Chapada do Araripe, que é uma ilha úmida, e o Vale do Rio São Francisco, que, por incrível que pareça, tem produção de uva e de vinho. Tá? E ele, o Velho Chico, Rio São Francisco. E aqui uma área úmida, uma vereda, tá? Pé de serra, essas áreas de planalto onde você tem a questão da chuva orográfica ou de relevo. Então, acaba sendo uma área mais úmida que permite um desenvolvimento maior, um pouco melhor da agricultura e da pecuária. Outra coisa importante do sertão é o chamado polígono das secas. O sertão, como é o clima semiárido, um clima que tem as menores médias pluviométricas do país, que motivou aquele fluxo migratório que a gente falou no início, né, do Nordeste em direção ao Sudeste, principalmente. O governo, então, criou uma área para investir, né, para priorizar investimentos para combater o grave problema social que é a seca. Então, essa área é chamada de polígono das secas. É algo semelhante ao que a gente já falou da Amazônia Legal. Né? Uma área delimitada que vai além da área que você quer proteger, ela é um pouco mais conservadora, então abrange uma área muito maior, para dedicar investimento. Né? O investimento mais recente é a transposição do Rio São Francisco. Você tem aqui o apoio governamental à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste e a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco. São órgãos governamentais que foram criados ao longo da história do nosso país para tentar promover o desenvolvimento dessa região. Aqui é uma imagem da transposição do Rio São Francisco, tá? Um dos dutos ainda que não estava em operação, para levar água. Essa imagem aqui está um pouco melhor. Esse é o Rio São Francisco, tá? E aqui são os principais eixos de transposição, que vai levar água para outros rios, alguns deles intermitentes, ou seja, rios que secam em determinadas épocas do ano vão parar de secar, serão rios perenes. Então é óbvio que isso é uma coisa muito boa para o desenvolvimento social e econômico dessas regiões que vão receber essa água. Por outro lado, há muita crítica, principalmente dos ambientalistas, com relação à transposição de São Francisco. Tá? Não é o nosso objetivo agora falar disso, mas saibam que existe muita crítica ambiental com relação à transposição de São Francisco.
principalmente a diminuição da vazão do rio, né, porque você está transpondo a água, e a mistura de fauna e flora do rio, enfim, alguns problemas ambientais que são criticados. Tá? E, por fim, a última sub-região do Nordeste, o meio-norte, cerca de 30% do Nordeste e 13% da população. Uma área de transição também, um clima tropical, vegetação local conhecida como Mata dos Cocais. Tá? Você tem ali, então, a carnaúba e o babaçu, que são alvos de muito extrativismo. Você tem também propriedade de arroz, e, claro, não está aí nesta lista, mas o meio-norte compõe parte do Mato Piba, da nova fronteira agrícola. Está aqui ele, o meio-norte. Tá? Então, nessa área aqui predomina uma formação vegetal que é conhecida localmente como Mata dos Cocais. Tá? É uma transição entre a Caatinga, o Cerrado que está por aqui, e a floresta amazônica que está por aqui. Então, é uma área de mistura. Né? Bom, agora a gente para de falar das sub-regiões do Nordeste, individualmente, e voltamos a falar do Nordeste como um todo. Tá? Com as formações de relevo, né, as duas classificações de Jurandir Rosa e Aziz Absaber estão aí. Eu vou compartilhar uma outra imagem com vocês. Essa daqui, ó. Aí o Nordeste físico, tá? Mapa físico do Nordeste. Vocês veem a cor mais escura, as áreas de maior altitude. Você tem aqui o Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, Serra Geral, Espigão Mestre, Serra Grande. Tá? Em verde, as áreas de planície, aqui a planície litorânea, e as planícies fluviais. Repare que o meio norte é isso daqui, ó. É uma área de depressão, uma área interplanáutica, entre os planaltos. Tá? Aqui é a zona da mata, esse trecho aqui seria o agreste, e aqui seria o sertão. Tá? Vamos voltar lá. Esse negócio não tá legal, hein? Tá aqui, voltei. Vamos lá, mapa de relevo. Eu fiz uma sobreposição das imagens para vocês observarem as sub-regiões. Tá? Aqui o mapa de hidrografia e aproveitamento dos rios, as hidrelétricas. Reparem que o Rio São Francisco é um rio muito importante, porque ele atravessa o semiárido, o sertão nordestino, e é um rio perene. Você tem ali múltiplas funções do Rio São Francisco. Ele é usado para gerar energia, como vocês estão vendo aqui, ele é gerado para transporte, né, navegação, é gerado para abastecimento, é usado para abastecimento, tá? E irrigação também. Aqui as principais bacias hidrográficas ou regiões hidrográficas da região Nordeste. A que tem mais importância, certamente, é a do Rio São Francisco. Clima. Essa mancha maior aqui é o clima semiárido. Tá? Tropical, semiárido. Aqui você tem um clima tropical típico ou tropical continental. Um pequeno trecho no meio norte de equatorial. E o tropical litorâneo ou tropical atlântico, na parte da zona da mata. Tá? As principais massas de ar, com destaque para a massa equatorial atlântica, né, que tem atuação tanto no verão quanto no inverno. Tá? Climogramas, deixa eu reposicionar isso aqui novamente. Tropical semiárido, tá? Cabaceiras, na Paraíba. Reparem, temperatura média alta, pluviosidade muito baixa ao longo do ano. Já o tropical úmido, Alagoas, né, Maceió no caso, você tem uma amplitude térmica grande, né, uma variação entre máxima e mínima, e uma pluviosidade mais significativa, tá, porque é o tropical litorâneo. Então, veja que o Nordeste ele tem uma diversidade muito grande de climas. Tá? Mas aqui é a cobertura vegetal, essa parte maior aqui, desse laranja claro, é a área que já foi devastada. A área antropizada. Floresta amazônica, um pequeno trecho aqui, restante. Áreas de cerrado. Esse laranja mais escuro são as áreas de caatinga. Tá? Você tem aqui vegetação litorânea, principalmente mangue e restinga. Tá? Mata tropical, aqui seria a Mata Atlântica.
Com relação à infraestrutura, hidrovias, ferrovias e rodovias. Vamos lá. São Francisco, novamente, é o destaque, eu já havia falado para vocês. Ele tem um transporte fluvial significativo. Malha ferroviária, há uma integração até que significativa na zona da mata, mas conforme você vai se afastando do litoral, a malha ferroviária diminui drasticamente sua densidade. E aqui as principais rodovias federais, novamente o litoral ou a zona da mata, tendo uma predominância maior de rodovias federais. Beleza, gente? Acabou. Por hoje, é isso que a gente tinha que falar. Show? Qualquer dúvida, estamos às ordens.